estaria sendo investigado, como todos os outros. Por que é que somente o Sindinap, somente o vice-presidente do Sindinap, o Sindinap e o seu vice-presidente, incluído aí, que é irmão do Lula, o tal do Frei Chico, não estão sendo investigados? Por quê? Porque existe uma pressão do Planalto, claramente. Digo mais, vale lembrar que o então deputado Daniel Silveira, que foi acusado, não é, de ameaças a ministro do STF, ele foi preso preventivamente não por conta do crime pelo qual ele era acusado pelo STF, mas porque se disse que ele coagiu testemunhas no curso do processo da investigação. Tanto faz, né? Coagir testemunhas e prejudicar o andamento de investigação já é um crime sério demais. Às vezes é mais sério do que o próprio crime investigado. Agora, que o Lula sabia, ele sabia. Por quê? Porque se não soubesse, o seu irmão, o Frei Chico, que, repito aqui, de sacerdote, tem o mesmo caráter que o de Deus entrega para João de Deus, estaria sendo investigado, como todos os outros. Por que é que somente o Sindinap, somente o vice-presidente do Sindinap, o Sindinap e o seu vice-presidente, incluído aí, que é irmão do Lula, o tal do Frei Chico, não estão sendo investigados? Por quê? Porque existe uma pressão do Planalto, claramente. Se o Andrei Rodrigues, que é esse pau-mandado do Alexandre de Moraes e do Lula, pau-mandado, é uma vergonha. Por que é que ele não determina uma investigação isonômica, justa, aberta? Porque dessa maneira, não investigando uma peça deste tabuleiro, você pode prejudicar toda a investigação. Então há que se perguntar, o Andrei está protegendo o irmão do Lula, Frei Chico, de bobo alegre ou a pedido do Lula? Porque se é a pedido do Lula, da mesma forma que foi Daniel Silveira, o Lula deveria ser preso preventivamente por estar interferindo no curso dessa investigação. Pavinato, como você bem colocou, esse conflito de interesses, essas prevaricações que saltam aos olhos, elas seriam, né, como nas CNTPs, afasta todo mundo do cargo, ou no mínimo avance um processo, isso está bem claro. Agora, me atendo às consequências, imaginando como o Brasil funciona, o que me parece é que está uma pressão muito grande para direcionar a culpa para algumas entidades somente, né, o establishment todo se movimentando, e que provavelmente negociando com esse que vai assumir a culpa, porque sabe-se que se for condenado a ficar há pouco tempo, perderá um ou outro bem e ficará pouco tempo. Isso é o normal no Brasil, infelizmente. A gente vê presidente da casa barrando a CPI falando que o tema não é importante, senador do governo falando, não, o tema já acabou. Já acabou o tema. Como o Diogo colocou, o governo tinha que falar, façam isso, mas não tem como esperar isso do Lula. Todo mundo sabe que esse é o governo Lula. Todos os escândalos, o Lula nunca sabe de nada, não sabe do triplex, não sabe do sítio, o Lula nunca sabe de absolutamente nada, é a alma mais imaculada que já passou por esse país. Como foi colocado, o escândalo do PT, o maior é sempre o próximo, vai ter outro, tenho certeza que o dos aposentados vai aumentar, dos consignados vai aumentar, que já envolve uma outra casta do Brasil, esse dos consignados, vamos apurar os próximos passos e vai ter outro. Isso, e o governo, na verdade, é importante deixar isso claro, o governo, as instituições, elas são, na verdade, elas têm uma ideia, elas foram criadas para isso, mas na prática elas são tomadas por grupos de interesses que defendem seus interesses, e principalmente financeiro. Então você tem raros grupos, raros deputados, senadores que entram lá com boas intenções e acabam tendo que literalmente sujar as mãos, como a gente vai até falar no tema lá da questão de aumentar o número de deputados. Vários que a gente esperava que não votassem a favor, votaram a favor para aumentar o número de deputados nessa situação que a gente está. Escândalo do INSS, um governo desencontrado, vamos colocar assim, eles votaram para aumentar o número de deputados. Ou seja, é uma diferença abissal entre o mundo deles e o nosso mundo. Para eles está igual o Hugo Mota e o Jacques Wagner falou, está tudo certo, está tudo tranquilo. Professor Suano. Pavi, eu vou começar falando do vídeo do Nicolas.
O Nicolas, ele aprendeu aquilo que a esquerda fazia antes, em resumir de uma forma correta, clara e objetiva na mensagem que quer dar. Quando ele fala a CPI do roubo dos aposentados, é de uma precisão. Por qual razão? Como é que a esquerda faz? Quando ela quer fazer alguma coisa, por exemplo, a PEC do controle aquela questão do fiscal. Não, aquela questão da fiscal, controle fiscal, a PEC da maldade. Aí põe uma marca. O Nicolas, ele tem sido brilhante porque ele consegue identificar o momento de fazer a piada. Ele não faz a piada, é como você entende o ridículo da situação e ele coloca, por isso ele tem adquirido credibilidade. Essa é a razão pela qual o vídeo dele tem um esclarecimento e uma necessidade gigantesca. Por qual razão? Porque ele esclarece a sociedade e faz com que a sociedade, entendendo o que está ocorrendo, legitime as pressões ao legislativo, para o legislativo fazer alguma coisa que preste, mesmo que o legislativo não queira fazer nada. Exemplo. Eu, particularmente, sempre tive medo de muitas CPIs, ou CPMIs. Porque é um problema atrás do outro, e uma abafa a outra, e uma se coloca sobre a outra. A do Correio não, do 8 de janeiro e a... Qual que foi a outra que teve que deixar? MST. Do MST não deu em nada. Pois é, porque acaba não dando em nada. Mas o importante é trazer, eu acho que foi a Ana trouxe isso, o Arthur, e você trazer os elementos concretos para que isso não é que venha compor uma narrativa, mas que venha compor ações concretas para mais esclarecer a sociedade e buscar a solução para os problemas. Então essa CPI é necessária. Ela é necessária tal qual do 8 de janeiro, mas o Hugo Mota, que é uma personagem sobre a qual eu não gosto de falar, porque desde o início eu já deixei muito claro que eu não tinha expectativa nenhuma acerca deste rapaz ou deste senhor. Ele já falou, mas eu tenho 12 CPIs. Eu tenho, afinal de contas, de decidir qual delas é a prioritária. Para que essa se torne prioridade, ele já deu o sinal de que lado ele está e o que ele está fazendo neste momento. A oposição tem que fazer uma limpeza das CPIs ou CPMIs. O que ele está dizendo com isso? Vá negociar com o governo para decidir com o governo aquilo que é bom ou não para vocês, porque tudo vocês não vão ter. E o governo tem que ter o que é necessário para eu continuar tendo o poder que eu tenho, uma vez que eu tenho que negociar também com o STF. Ele já deu o sinal. Ele já falou, olha aqui, vai fazer a limpeza, vai negociar com ele, senão não cai nem essa nem a outra. Porque isso não me interessa. A minha preocupação é, já que eu estou no colo do STF, que eu saia de lá ileso. Então, vá negociar com o governo. É o que ele faz. Quando a gente olha e pega essa declaração do Hugo Mota e pega a declaração do Jacques Wagner, o Jacques Wagner... Você não sabe qual é mais vergonhosa, né, professor? É. Não dá para saber qual que é mais vergonhosa. Olha, mas uma coisa o Jacques Wagner trouxe pra gente que é de esclarecimento absoluto. Ele disse assim, a crise foi extinta. Acabou. Quando ele fala, mas sabe qual é o detalhe, que é a precisão do que ele está falando? Vamos entender o que é uma crise. A crise não é a identificação de um problema. A crise é quando você traz um conjunto de problemas acessórios para tentar ver se resolve ou não resolve o problema. Aí é que gera a crise, para ficar todo mundo brigando entre si. Quando ele fala a crise está extinta, o que ele está falando é as crises são criadas de acordo com a necessidade daquele que tem poder para criar ou não. Ele praticamente disse, olha aqui, nós já punimos todo mundo, tarará. Quem que poderia criar ou extinguir essa crise ou fazer com que essa crise aí que está estabelecida tenha continuidade? Só o STF, como você bem falou, como todos falaram aqui, como a Damares falou. Quando a Damares disse, olha a quantidade, olha um papel que é quase nada, gerou uma crise no país ao ponto de querer caçar e prender um indivíduo que não tem nada a ver com um suposto golpe de Estado e estão tentando fazer com que esse cara morra, que é o caso do Bolsonaro. Imagina o que você tem aqui de elementos. Mas não vai ter crise, sabe por qual razão? Porque eles não querem. Eles podem extinguir o órgão poderoso, pode extinguir ou criar. Ele praticamente diz... Entendam vocês, cidadãos brasileiros, que na realidade são cidadãos, tornam-se eleitários no momento da eleição. Vocês, crise é criada quando a gente quer, se alguém descobre um problema, a nossa preocupação é abafar o problema e perseguir aquele que divulgou, aquele que espalhou. Caso do talha-ferro. Ninguém foi atrás de resolver o problema, que foi que o talha-ferro apresentou. O problema é o talha-ferro, que divulgou para a sociedade a porcaria que estava lá.
Quando você olha tudo isso, e eu já encerro, Pavinato, é assustador que quando você fala, o presidente da República, ele não precisa ter consciência do que estava acontecendo. Porque a única função que um presidente tem é definir as pautas de um programa de governo, é supervisionar e ter o esclarecimento sobre o que cada um está cumprindo das metas. Se ele não tiver capacidade de acompanhar isso, já é motivo para ele ser escorraçado da presidência da República. E olha que eu estou dando o benefício de que ele não é um mau caráter, é apenas um estúpido, que é o que pode ser. Qual deles é o estúpido? O presidente da República. Ah, tá. Porque para mim, o Jacques Wagner também pode não ter crise. Para ele é fácil dizer que não tem crise. Claro. Vale lembrar que nos anos do governo Dilma, desde 2010, 2011, né, ela foi eleita em 2010, até 2016, que foi quando o CGU apontou esse escândalo, o nascedor, o patrimônio dele cresceu 310%. Pois é. 310. Então, assim, para ele não tem crise. O patrimônio do aposentado não cresceu 310%. E a declaração dele, né, que fica no Congresso em Foco, ele declara, mesmo assim, o patrimônio declarado é de mais de 3 milhões e 300 mil. O declarado. Isso porque aqui a gente tem, né, 2 apartamentos, por exemplo, no valor de 25 mil. Eu não sei onde existem apartamentos no valor de 25 mil reais. 30, eu quero comprar. Né? Mas tem 2 apartamentos de 25 mil reais aqui. E outros bens imóveis não especificados. Então, se o declarado é 3.300 e o que está declarado aqui é difícil de acreditar que ele tem 2 apartamentos de 25 mil, muito difícil de acreditar, ele que teve 310% de aumento no patrimônio nos anos da Dilma Rousseff, quando começou, né, essa vergonha, esta abjeção, esta imundície, é claro que para ele não tem crise. Não tem crise. Agora, para o aposentado tem. Para o aposentado tem. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.